Oi, pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um Dia Mundial da Arquitetura de Informação. Infelizmente, a gente não está presencialmente, como foram todos os anos anteriores, mas é muito bom que a gente possa fazer o evento de qualquer maneira, e agora com a possibilidade de gente de outros cantos do Brasil e do mundo participarem também, né? Bem, como já virou tradição nesse evento, eu vou trazer os resultados do Panorama UX, que é uma pesquisa que eu faço agora já há 6 anos, bastante tempo, sobre o mercado, sobre o que está acontecendo na área, como que está nosso trabalho. E tem esse ano uma edição especial sobre a pandemia, sobre o que aconteceu, como a gente sentiu, o que aconteceu com o nosso mercado de trabalho. Bem, vou começar me apresentando um pouco. Bem, eu sou a Carol Leslie, eu tenho uma história de estudos bastante peculiar, então minha formação é totalmente diferente de várias coisas que a gente vê na área. Eu fiz um curso chamado Ciências Moleculares, que tem um foco em exatas e biológicas, mas depois, assim que eu me formei, eu falei, não é com isso que eu quero trabalhar, e comecei a trabalhar com internet. Anos depois, eu entrei num curso da GV com a Goldman Sachs, chamado 10 Mil Mulheres, que era um projeto para formar mulheres empreendedoras. Na época eu era sócia da Saiba Mais, e foi muito interessante porque eu aprendi muitas coisas na prática, e depois eu fui ter acesso aos conceitos. E eu gosto de falar sobre essa pesquisa, sobre esse curso aqui, porque foi durante esse curso que eu tive a ideia de montar a primeira edição do Panorama UX. Mais recentemente, eu fiz o Berlin School of Creative Leadership, que é um MBA, que eu ainda estou em andamento, preciso defender a minha tese para, de fato, ter a titulação, mas que também foi um curso muito legal e muito complementar a tudo que eu já tinha estudado até então. Paralelamente, do lado mais profissional, em 2010 eu criei, junto com a Ana Colli e a Alessandra, que talvez esteja nos vendo, a Saiba Mais. E por 8 anos a gente tocou essa empresa, que foi uma das pioneiras em UX no Brasil. Nossa empresa foi comprada pela Zoli há 3 anos, onde eu continuo até agora. E, além disso, agora eu também sou a responsável pelo Panorama UX, por isso essa marquinha aqui. Falando um pouco da pesquisa, vou começar falando dados mais gerais são perguntas que eu faço quase todos os anos. A primeira delas é um número total de respostas, né? Na verdade, quantas pessoas participaram. É muito bacana acompanhar esse crescimento. Da primeira edição, que foram 233 pessoas, para agora foram mais de 1.700 respostas. E é muito legal, eu fico muito grata com essa quantidade de gente que ajuda tanto na divulgação quanto participando e que confia na gente para tomar cuidado desses dados. Eu sei que a gente pergunta várias informações sensíveis, a pesquisa é toda anônima, mas mesmo assim é muito bom saber que as pessoas confiam e participam, e a gente pode trazer de volta essa informação para o mercado, que é super relevante. E também nos ajudou a ter tanta resposta o fato de ter muitas empresas e muitas pessoas físicas também ajudando a divulgar. Então, quando a gente faz esse esforço de divulgação, a gente consegue atingir mais gente e mais lugares. Deixa eu só deixar minha apresentação maior aqui, que agora meus gráficos começam a ser mais interessantes do que vocês me verem. E aí, um dado que eu sempre trago é a quantidade de respostas por estado. Então, não é exatamente surpreendente que a concentração no Sudeste e no Sul é muito maior do que em outras regiões do Brasil. E, assim como nas outras edições, o estado de São Paulo teve mais de metade das respostas, e a cidade de São Paulo teve 40% do total de respostas. Então, o mercado é muito, muito concentrado nessa região, e fica a curiosidade daqui para frente para a gente saber o que vai acontecer nos próximos anos com o trabalho remoto se estabelecendo. Será que as pessoas vão migrar mais para o interior, vão migrar para outras cidades? Como é que vai ser a questão de equalização de salários com esse fluxo de pessoas? São fatos interessantes para a gente acompanhar. Eu ainda não vi um reflexo disso muito grande, mas foi um ano de muita incerteza. Outra pergunta que eu faço todos os anos é sobre o gênero de quem está respondendo à pesquisa. E esse ano aconteceu uma coisa interessante. Pela primeira vez, mais mulheres do que homens participaram do Panorama UX.
A gente tinha uma quebra mais ou menos de 45% a 55%, e esse ano foi ligeiramente maior, 51% de mulheres, e também teve mais gente respondendo uma categoria outro ou não binário. Passou a 2%, até então ele nunca tinha ocupado uma porcentagem tão grande. E pode ser também algumas mudanças de comportamento vêm daí. Outra pergunta que eu tenho feito nos últimos 2 anos é sobre a distribuição de raças na nossa área. E aqui, às vezes, tem algumas pessoas que usam o campo aberto de comentário para comentar, nossa, mas pardo não é raça. Eu procurei usar a mesma classificação que o IBGE usa no censo. Assim, a gente tem uma base de comparação e entende o que deveria ser uma presença diversa, ou que representasse a população brasileira, e pode comparar com o retrato que a gente tem na área. Então, por isso que essas são as categorias escolhidas. Também tem a opção indígena, mas foi muito pequena a quantidade de pessoas que responderam essa opção. E como a gente vê, e não precisa ir muito longe, a gente olha no mercado, a gente tem muito mais pessoas brancas do que a distribuição na população como um todo. E esse número não mudou nada do ano passado para cá. Então, de 73 foi para 74, foi de 74% para 73%, só mostra que a variação é muito por acaso, não foi uma variação de fato de uma mudança do perfil das pessoas da área. E aí, entrando um pouco no que foi o tema de fato do ano, como é que foi o trabalho na pandemia, né? O que mudou na sua vida? Quais foram as modificações que a gente teve nesse período? Para começar a fazer isso, eu acho que é interessante a gente parar e refletir. O que você acha que mudou? Sim, todo mundo teve impactos na sua vida, e aí eu selecionei alguns tópicos que eu acho que vale a gente refletir antes e pensar o que aconteceu com você e comparar com os dados da pesquisa. Como foi a sua experiência? Então, o primeiro ponto que eu trago é que eu acho que está todo mundo abalado pelo vírus, né? O vírus está aí circulando, e aí, um pouco para perceber sentir o que as pessoas pensavam sobre isso, eu perguntei quem já teve Covid e quem já teve Covid confirmado com o exame, ou apenas acha que teve porque teve os sintomas, mas não conseguiu ter uma confirmação. E aí esse número deu de 16%, que é uma prevalência bastante até que alta, sendo que 5% tiveram o exame confirmado e outros 11% acreditam que tiveram em decorrência dos sintomas. Mas aí eu fui quebrar esse número pelos estados, e eu achei uma coisa bastante interessante, que no Rio de Janeiro, as chances de você ter tido Covid são muito maiores. Então, mesmo que estamos todos aqui vivendo essa situação, tem lugares em que essa experiência é bem diferente. Então, aqui quase que dobra, chega a praticamente 30% das pessoas acreditam terem tido Covid nesse estado. Eu fiquei bastante impressionada com essa diferença entre os números. Eu achava que fosse ser uma coisa mais padronizada entre os estados. Outro ponto que eu trago é que é muito provável que o nosso evento aqui está acontecendo em casa, e é muito provável que você esteja trabalhando de casa. É inegável que trabalhar de casa para a nossa área, para pessoas que trabalham pelo computador e que não precisam lidar com o público, virou o padrão. E aí, para entender como isso aconteceu, eu fiz 3 perguntas. Eu perguntei como as pessoas trabalhavam antes, como elas estavam trabalhando no momento da pesquisa e o que elas consideravam o modelo ideal de trabalho. E aqui é interessante que antes da pandemia, 73% das pessoas trabalhavam todos os dias no escritório. E só 6% trabalhavam mais em casa do que no escritório, ou totalmente em casa, ou 4 dias por semana em casa. E aí, quando a gente passa para novembro e dezembro do ano passado, que foi o momento da coleta dessa pesquisa, isso muda completamente. 95% das pessoas passam a trabalhar de casa, tempo integral. E é engraçado que a gente tinha muitas discussões, pelo menos no meu escritório e outros ambientes que eu já tive de trabalho, sobre as pessoas quererem mais home office, porque as pessoas gastam muito tempo no deslocamento, tem vários fatores que tem gente que se sente mais produtivo, e o home office era um desejo muito grande. Mas, então, eu perguntei qual que é o modelo ideal, dado o contexto que a gente está vivendo. E aí, apesar de todo esse interesse pelo home office que existia antes, hoje em dia, ele não é considerado o modelo
a primeira opção de escolha. O que as pessoas gostariam é ter um formato de trabalho híbrido. Você ter um escritório para onde ir, você poder cruzar, tomar um café, almoçar com as pessoas, bater papo com pessoas que talvez você não fosse falar com questões mais objetivas do trabalho do dia a dia, e não ficar só em casa ou só no escritório. E aí, talvez o que chame mais atenção aqui nesse gráfico é que só 4% gostariam de voltar ao modelo anterior, em que você está de segunda a sexta no escritório, sem nunca trabalhar de casa. O que também é um dado bastante interessante. E tudo bem, estamos trabalhando de casa, a grandíssima maioria está trabalhando de casa, e isso exige adaptações tanto da empresa quanto das pessoas. Como é que foram essas adaptações? E aqui eu também pensei um pouco no meu caso, eu pensei no que eu acho que foi fácil, no que eu acho que foi difícil, e eu me surpreendi com alguns dos resultados. A leitura, na grande maioria dos casos, é muito positiva. As pessoas gostaram de trabalhar em casa, elas não sofreram em função disso. Então, a gente tem aqui que, em relação à cultura, 77% das pessoas concordam com a frase que a organização soube adaptar a sua cultura ao trabalho remoto. E esse é um ponto que é muito importante, né? Tem várias dificuldades aí do dia a dia. E eu achei interessante ser tão positivo, porque eu tenho uma visão um pouco mais crítica à forma de trabalho remoto, em que a gente perde esses encontros aleatórios. Eu acho que isso é uma coisa que eu não sei se em outras organizações a gente tem isso mais pontuado, mas é algo que eu gostaria de até explorar como isso está sendo feito, porque eu acho que isso sim é muito cultural, né? Como a gente tem esse senso de pertencimento, o senso de grupo para a empresa como um todo, e não só para a equipe direta em que você está trabalhando, que é muito mais difícil. Outro ponto que foi mais positivo ainda é que quase todo mundo considera que tem acesso a ferramentas adequadas para o trabalho remoto. Então, 89% gosta das suas ferramentas e acha que isso está adequado. As pessoas também, em sua maioria, concordam que elas têm um ambiente de trabalho adequado em casa. E ainda mais da metade das pessoas conseguem separar bem a vida pessoal da vida profissional trabalhando de casa. E aqui eu fiz uma leitura por gênero e fiz uma leitura por quem respondeu que tem filhos, ainda mais filhos pequenos, e curiosamente eu não vi nenhuma diferença no percentual de respostas. Que até, se você for pensar, para quem tem filhos pequenos também, às vezes isso ajuda e atrapalha, né? Você tem a questão da distração, porém também você não precisa se preocupar com quem vai cuidar e alguns fatores práticos. Então, pode ser que isso ajude, mas eu tinha uma hipótese de que o resultado seria muito diferente de acordo com esses recortes, mas não foi. Outro fator que as pessoas gostam de trabalhar em casa, as pessoas se sentem mais produtivas trabalhando remotamente. E isso é uma coisa que antes da pandemia já era bastante discutido, que às vezes você precisava fazer bastante coisa, trabalhar focado, era melhor você trabalhar em casa do que você ir para o escritório, que é um ambiente com mais interrupções. E também um bom número de pessoas considera que tem mais autonomia no home office do que teria no escritório anterior. Você também tem... Seu horário acaba sendo mais flexível, você ganha um pouco mais de tempo por não ter o deslocamento, e às vezes é mais fácil você escolher naquilo que você vai trabalhar, você vai focar, e atrapalhou sua capacidade de concentração. O que também me surpreendeu, porque eu imaginaria que até mais gente teria tido esse problema de concentração ligado à pandemia. Eu vou dizer que eu fiquei bem pouco concentrada em alguns períodos, só vendo números e meio que o que está acontecendo em particular. Assim como a forma da gente trabalhar mudou, as ferramentas com as quais a gente trabalha também mudaram. E aqui eu achei bem interessante essa curva. Você, por acaso, mudou a ferramenta que você trabalhava no último ano? É possível que sim. Há 3 anos que eu faço essa pergunta sobre quais são as ferramentas de prototipação mais usadas, e a gente vê essa curva do Figma impressionante, que passou de 27% em 2018 para 62% no ano passado. E aqui você vê que isso foi roubado diretamente do Sketch, que era 59% e caiu para 29%. E
o Sketch demorou muito para oferecer uma ferramenta de compartilhamento e online que você possa colaborar não estando perto. E isso ficou claro com como o Figma consegue resolver bem esse problema, então as pessoas mudaram para ele. A gente já não teve o custo de transação para você mudar de uma ferramenta para outra é muito baixo, porque se você sabe mexer em uma, você consegue mexer muito bem na outra, e as empresas estão com uma tendência a migrar. Foi bem interessante ver como isso aconteceu. E aqui tem mais uma menção honrosa, que é o Miro. Eu não tinha incluído ele nas opções de resposta, porque eu não tinha pensado nele como uma ferramenta de prototipação, mas, de fato, ele pode ser, né? E muita gente, 7% das pessoas, clicou na opção Outros e escreveu o Miro, que, de fato, é uma ferramenta incrível, maravilhosa, e que, nesses tempos de colaboração, para quem trabalha com design, é muito importante. Outra coisa que mudou é que se a gente antes fazia muita pesquisa presencial, só teste de usabilidade na edição do ano passado, quase 70% das pessoas fizeram presencialmente. Esse ano, essa pergunta, se você realizou alguma pesquisa presencial, caiu para 11% nos últimos 6 meses. E ainda assim, eu fiquei bem impressionada, achei esse número alto. Achei muita pesquisa, achei bastante gente fazendo pesquisa presencial, apesar das condições nas quais a gente está vivendo. Você trabalha em um banco? Por que essa pergunta? Eu sempre pergunto o ramo de atuação das empresas. E nesse ano eu fiz uma coisa diferente. Eu sempre tinha a opção tecnologia como uma das primeiras. E eu tirei essa opção da lista para tentar, porque eu entendo que quase qualquer empresa do ramo que invista em UX é uma empresa de tecnologia, mas também pode ser uma empresa de tecnologia barra outro ramo de atuação, e eu quis priorizar esses outros ramos de atuação. Mesmo assim, tecnologia aparece aqui em terceiro lugar, porque muita gente clicou em outros e escreveu tecnologia. Mas o que foi o mais escolhido foi financeiro e seguros, o que mostra que uma a cada 5 pessoas da área trabalham num banco ou numa instituição financeira. A gente pode brincar que os bancos financiam, de fato, o nosso mercado. São os maiores empregadores. E ele é quase a mesma proporção de pessoas que trabalham em qualquer outra área, que aí é uma coisa muito long tail, tem várias opções diferentes que compõem essa categoria outro aqui no final. Pensando um pouco também, voltando a essa reflexão, o que aconteceu comigo, né? Como é que ficou a oferta de empregos em UX? A gente está vivendo um momento econômico super delicado, e eu até confesso que eu estava com um pouco de medo de olhar esses dados e ver o que aconteceu. Os dados, nos últimos anos, a pesquisa tem sempre sido muito positiva, a gente vê um crescimento da área, e eu tinha pensado que talvez isso não tivesse acontecido esse ano, mas, de fato, aconteceu. A gente teve 2% das pessoas que disseram que não estão trabalhando no momento, que é mais ou menos o que apareceu nas edições anteriores. E eu também perguntei se as pessoas estão com medo de perder o emprego. E só 18%, esse só aqui entre aspas, mas dado o momento que a gente vive econômico, dada toda a situação que acontece, é um número relativamente pequeno. E isso está associado também ao quanto as empresas demitiram ou contrataram. Quer dizer, a gente viu demissões em massa, a gente viu 10% dos respondentes disseram que a empresa na qual trabalham teve algum tipo de demissão em massa. Por outro lado, 33% afirmaram que a empresa contratou num ritmo mais acelerado do que ela contratava antes. E por quê? Porque metade das empresas metade das pessoas que responderam consideram que a empresa na qual trabalha teve um impacto econômico positivo com a pandemia. Bem, vamos ver que a gente está trabalhando aqui com tecnologia. Então, quem trabalha com e-commerce, quem trabalha com entrega, com logística, são muitos fatores. O digital, ele não precisou parar, assim como vários outros setores da economia, e isso está claramente mostrado no mercado de trabalho. Isso. E o que eu acho interessante aqui, ainda falando sobre o impacto econômico nas empresas, é que eu separei aqui esse dado por quem trabalha em startup, quem trabalha numa empresa mais consolidada e quem trabalha em agências. E quem trabalha numa agência tem muito menos visibilidade. Então, normalmente, as startups, elas já têm uma cultura de trazer os dados, de mostrar como a empresa está indo, de compartilhar os resultados, que as pessoas se sentem mais seguras para informar se a empresa perdeu receita ou ganhou receita, enquanto que nas agências essa visibilidade
é menor. Bem, isso teve um impacto, obviamente, nos salários. Eu vou fazer uma análise ainda muito mais detalhada dos salários, eu vou trazer aqui só um dado mais geral, mas esse ano, pela primeira vez, eu perguntei quanto a pessoa ganhava em 2019 e quanto ela ganhava em 2020. Então, eu tinha como comparar pessoa a pessoa o que aconteceu. E aí, eu também me surpreendi com o fato de que 76% dos participantes relataram um aumento de salário nesse período, enquanto que 5% tiveram uma queda. A gente tem que olhar essas informações e ver o quão a nossa área e trabalhar com tecnologia hoje é um privilégio e quanto isso é diferente da realidade de quase todos os nossos clientes diretos, das pessoas para as quais a gente desenha interfaces. E é bacana a gente ter essa consciência para também não achar que a nossa bolha é o que está acontecendo no mundo. E então, comparando as médias salariais, eu tenho esses dois gráficos que comparam as distribuições de salário. Em 2019, o salário médio na área, quer dizer, a mediana dos salários, quer dizer que metade das pessoas ganhavam menos de R$ 5.700, metade das pessoas ganhavam mais que R$ 5.700. Esse número passou de 5.700 para 7.000. Então, teve R$ 1.300 no aumento da mediana salarial na área, o que é bastante, um dado bastante representativo. E esse daqui era a última informação que eu queria trazer. E queria também, agora que a gente vai conversar um pouco ao vivo, tirar esse estranhamento de gravar uma palestra, o que mais que vocês gostariam de perguntar para os dados da pesquisa? A gente vai lançar em breve, nos próximos dias, um site que vai compilar todos esses resultados com mais detalhes, com gráficos interativos, e principalmente trazer muito mais informações sobre os salários. Mas eu gostaria de saber o que pergunta, que curiosidade você tem a respeito dessas informações que a gente pode tentar ajudar a resolver. Muito obrigada. Sim, e muito importante, no final, agora o Panorama UX tem uma conta no Twitter e uma conta no Instagram, e também tem uma newsletter na Substack. Então, se vocês quiserem seguir, saber das informações, acompanhar novos resultados que eu apresento e também saber de novas edições, esses são ótimos canais. Obrigada, gente.